Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam com você. Amém? Nós estamos concluindo o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa e outras ministrações, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Acione lá o sininho para receber as nossas postagens. Deixe o seu like, comentário, porque isso vai nos ajudar a anunciar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos, é uma oportunidade ímpar que nós temos de levar a mensagem do Evangelho e alcançar vidas para o reino do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos estar meditando nessa noite, nos versículos 12 a 28. Temos um grande desafio aí pela frente, queremos concluir essa carta. Então, nós precisamos aí adiantar bem o tempo para que nós possamos fazê-lo. Nós escolhemos como título desse estudo, Como viver nos últimos dias o paraíso na terra. Como viver os últimos dias o paraíso na terra. Nós estivemos sendo ministrados pelo pastor Beto, nesse último domingo e na última terça-feira, acerca da volta de Jesus Cristo para buscar a sua noiva, a sua igreja. E essa igreja, ela precisa estar preparada, aguardando esse encontro com o Senhor. É por isso que nessa última sessão da primeira carta de Paulo, o apóstolo começa a nos dizer o que fazer. Nessa última parte, ele traz diversas exortações, uma após outra. É a forma que ele utiliza para instruir, para ensinar aqueles cristãos e também a cada um de nós. Nessa passagem, Paulo nos diz o que fazer exatamente, pois já pertencemos a Jesus. Aqui Paulo não traz uma mensagem evangelística, ele traz uma mensagem para a igreja remida, a igreja salva. E essa mensagem trazida por Paulo, ele o faz para nós, que já somos crentes. Ele está dizendo àqueles irmãos e a nós, como vocês já foram redimidos. Eis o que significa viver os últimos dias, o paraíso na terra. Esta é a grande declaração feita por Paulo para nos mostrar como deve ser a vida do cristão. Nós precisamos entender claramente isso, principalmente frente a tantos engodos, tantas mentiras, tantos falsos ensinos que são divulgados, propalados na mídia, na internet, infelizmente. Por isso é que nós precisamos trazer o ensino bíblico da palavra de Deus. Nessa noite, nós estaremos examinando essa passagem a partir de dois momentos. Em primeiro lugar, nós vamos ver os versículos de 12 a 22, aonde abordaremos o tema a comunidade de paz. E dos versículos 23 a 28, o tema será o Deus da paz. Vamos começar então com a primeira parte, a comunidade de paz. A comunidade de paz que é a igreja. Segundo as admoestações feitas pelo apóstolo Paulo nos versos 12 a 22, fica evidenciado 3 aspectos que são essenciais para que a igreja do Senhor seja reconhecida. A primeira é quanto à liderança, aqueles que lideram, aqueles que estão pastoreando, aqueles que estão ministrando, aqueles que estão ensinando. Segundo, a comunhão, a forma como esses crentes, esses cristãos se relacionam entre si e se relacionam com a comunidade. E terceiro, a nossa adoração. O nosso viver diário em adoração ao Deus Todo-Poderoso. É exatamente sobre esses 3 pilares que Paulo vai estar falando acerca da comunidade de paz. Vamos então ao primeiro ponto, que é a liderança. Acompanhe aí então a leitura da palavra de Deus nos versos 12 e 13. A palavra do Senhor diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. A primeira coisa para a qual Paulo direciona a nossa atenção é a liderança. Tanto no que diz respeito ao tipo de líderes
como também a reação da igreja a essa liderança. Observe algumas características ou algumas coisas que os líderes são chamados a fazer. A primeira delas diz que eles devem se esforçar no trabalho. Aqueles homens se esforçavam no trabalho de servir a igreja. Em outras palavras, os líderes trabalham muito. Eles trabalham duro entre vocês. Eles se importam com a igreja. Eles não fazem corpo mole. Eles não comem o pão da preguiça. Pelo contrário, esses líderes se dedicam à palavra, se dedicam à oração, se dedicam a cuidar do rebanho de Deus. É por isso que eles se esforçam no trabalho. Mas uma outra característica desses líderes, desses homens de Deus, é que eles são chamados para liderar, para dirigir, para comandar, para conduzir. E aqui cabe uma observação. A liderança na igreja não é necessariamente, queridos, um exercício de uma democracia, onde todos opinam, decidem. Nem tampouco é uma ditadura, onde o poder se concentra nas mãos de uma única pessoa. A liderança, ela acontece em submissão à palavra de Deus. Ela acontece pela ação do Espírito Santo. E ela ocorre para o crescimento e edificação do reino do Senhor. Essa liderança é chamada para cuidar do rebanho do Senhor. Mas além disso, uma outra característica é que esses líderes são chamados a aconselhar. E aqui o sentido é de instruir com o objetivo de mudar o estilo de vida. Porque nós não somos mais como outrora. Nós somos uma nova criatura. Nós não estamos mais vivendo à mercê do velho homem. Nós agora estamos sendo dirigidos pelo Senhor. Portanto, esses líderes que estão colocados sobre a igreja, de uma forma maravilhosa, segundo a providência do Senhor, devem cuidar daqueles que estão debaixo de sua autoridade. Devem instruí-los com o objetivo de mudar suas vidas. E assim, verem que são separados do mundo. Se você chega à igreja, se você é ministrado na palavra do Senhor, e você ao sair, sai da mesma forma que aqui chegou, algo terrível está acontecendo. Quer seja aquele que está ministrando, quer seja você que foi ministrado. Porque nós como líderes, nós como pastores, nós como presbíteros, temos a responsabilidade de trazer o conselho, de mostrar a instrução que muda pela ação do Espírito Santo de Deus. É interessante que depois de Paulo detalhar o que os líderes devem fazer, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra como a igreja deve reagir àqueles que a estão liderando. A igreja, então, ela é exortada, primeiro, a ter consideração pelos líderes. Segundo, ter os líderes na mais alta estima. E terceiro, viver em paz com seus líderes e uns com os outros. Paulo diz: estimem muito aqueles que estão acima de vocês para respeitá-los. O respeito, querido, às autoridades é algo que é contestado e às vezes até mesmo incentivado por aqueles que são rebeldes e insubordinados. Nós vivemos em uma das épocas mais avessas, contrárias às autoridades em todos os tempos. Alguns dizem: ah, pastor, mas são tantos os desmandos, roubos, mentiras, decepções, que não dá para acreditar nesses líderes. E diante dessa realidade, temos aqueles que reagem, inclusive, contra a autoridade da igreja. Infelizmente, talvez algumas pessoas tenham sido abusadas, enganadas, espoliadas por líderes de igrejas. São tantos os casos que são estampados nos noticiários. É terrível, é desolador quando nós ligamos a TV ou acessamos algum site pela internet e vemos notícias de escândalo envolvendo algum ministro, pastor, padre. Como, por exemplo, esse último que aconteceu no Rio de Janeiro, aonde uma cantora gospel, eleita deputada federal, aliada com seus filhos, boa parte deles adotados, se uniram para matar seu marido, pastor de uma grande igreja, pois ele a estava traindo, adulterando. Uma verdadeira teia de engodos, mentiras, pecados, revelando uma liderança
desqualificada para conduzir o rebanho de Deus. Não é isso que o Senhor deseja da sua liderança. Não é isso que o Senhor deseja daqueles que têm a responsabilidade de ministrar a sua palavra. Portanto, esses falsos líderes dão motivo ao mundo para não confiar em quem está na liderança. Mas Paulo diz aqui que uma igreja bíblica normal, saudável, deve estar em submissão àqueles que Deus colocou sobre eles. E os líderes a quem Deus colocou sobre o seu rebanho devem cuidar das ovelhas, pois delas prestarão contas. Nós, pastores, presbíteros, prestaremos conta das ovelhas que o Senhor tem colocado sobre nossa responsabilidade. Esse deve ser o desejo número 1 de um pastor, de um presbítero, de um líder de departamento ou de ministério. Cuidar daqueles a quem Deus confiou em suas mãos. Deixe-me tornar isso prático. Se você está em casa, se você é um pai ou uma mãe, e seus filhos estão com você, se você desejar incutir neles um respeito bom e saudável pela liderança da sua igreja, não critique a liderança na frente deles. Se você tiver que fazer alguma crítica, faça em particular, sempre com o objetivo de contribuir, de melhorar, e não com o objetivo de semear a contenda, a discórdia, a divisão. Se os filhos não aprenderem com os pais a se submeterem à liderança que Deus colocou sobre eles na igreja, estejamos certos, queridos, de que nunca aprenderão em nenhum outro lugar. Tudo começa em casa. Paulo, então, depois de falar sobre a liderança, ele volta sua atenção para a comunhão. Veja aí os versículos 14 e 15. Diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Paulo, ele dá continuidade ao que havia determinado aos irmãos no final do capítulo 13. Ele havia dito: vivam em paz uns com os outros. Paulo, nesse momento, vai tratar da questão da comunhão entre os santos. Veja, quando a paz de Cristo reina, quando isso acontecer, quando houver uma liderança sábia, e nós estivermos em submissão a ela, a paz começará a abrir caminho através de uma comunidade de crentes. E nesse momento, Paulo diz que começam a aparecer, a surgir certos tipos de comportamentos que nos identificam como povo de Deus. O primeiro comportamento, ele diz: advirtam os ociosos, admoestem os preguiçosos. Tem o mesmo sentido em algumas versões. Essa palavra pode significar várias coisas diferentes, mas basicamente, quando Paulo diz advirtam os ociosos, ele está dizendo que vocês devem advertir aquelas pessoas que estão quebrando o seu compromisso com Deus. Pessoas que não estão sendo fiéis. Não é apenas ser preguiçoso e não trabalhar. É mais do que isso. São aqueles que estão se afastando de Deus. Que já não têm alegria de estar na casa do Senhor. Que já não têm prazer em compartilhar o Evangelho. Se renderam ao ócio, à preguiça. E Paulo diz que em uma comunidade saudável e funcional, haverá essas pessoas. Nós não estamos isentos, queridos, de algum momento, sermos tidos como ociosos. É por isso que nós precisamos estar buscando ao Senhor e estar na comunhão dos santos. Devemos nós ir até essas pessoas ociosas e dizer: ei, volte para o seu primeiro amor. Precisamos adverti-las, não devemos enxotá-las, não devemos mandá-las embora, devemos conquistá-las. São vidas preciosas do Senhor. O segundo comportamento, Paulo diz: confortem os desanimados. Pode ser que desanimados aqui, queridos, se refiram a algumas pessoas que no final do capítulo 4, indo até o início do capítulo 5, quando Paulo estava falando acerca da segunda volta de Cristo, da segunda vinda do Senhor, e aí
Talvez alguns daqueles irmãos estivessem desanimados, porque eles ficavam pensando, e aqueles que morreram? Jesus vem buscar a igreja, e nós vamos aos céus, e os nossos irmãos em Cristo que estiverem mortos. Talvez alguns tenham ficado desanimados, de saber que aqueles não poderiam subir. É por isso que Paulo traz um ensinamento esclarecedor, mostrando que eles ressuscitarão primeiro. E juntamente conosco todos iremos ao encontro do Senhor. Mas naquele momento, a igreja talvez contasse com alguns que estivessem desanimados na sua carreira. E aí Paulo então diz, olha, esses irmãos precisam ser encorajados. Eles estão esmorecidos em meio à sua caminhada. Não é para bater no desanimado, senão ele desfalece. É para consolar o abatido, a fim de que haja ânimo, coragem, arrojo, decisão, intrepidez. Amados, às vezes a gente vai em busca daquela ovelha que há muito a gente não encontra na casa do Senhor. E a resposta que o irmão, que a irmã dá, é que ela está cansado, se decepcionou em meio à caminhada, foram muitas as lutas. Amados, precisamos do vigor espiritual que o Espírito Santo de Deus possa nos dar para prosseguirmos para o alvo. O nosso alvo não é nesse mundo, o nosso alvo é na glória celestial. Aqui estamos só de passagem. Mas há um terceiro comportamento. Ele diz assim, auxiliem os fracos. Os fracos podem se referir, amados, àquelas pessoas que são espiritualmente imaturas. Ou até mesmo pode se referir às pessoas que estão tropeçando e lutando contra a imoralidade sexual. Porque esse foi o tema que Paulo abordou lá no capítulo 4, nos versículos 4 a 8. Paulo alertou aquela igreja que era uma igreja amada, que tivessem cuidado com a imoralidade. A igreja de Tessalônica era uma igreja fundada a partir de vidas que foram conquistadas para o Evangelho, mas muitos deles eram gentios, eram gregos convertidos, adoravam falsos deuses no passado, tinham vidas regadas à prostituição e imoralidade, e Paulo alerta para que eles não retomem aquela mesma conduta. É por isso que alguns poderiam se sentir fracos, titubeantes, e aí Paulo então os alerta. Ele não manda que eles sejam expulsos, mas que eles sejam ajudados, auxiliados. Esse é o nosso papel, queridos, ajudar os fracos. Há um quarto comportamento, ele diz, sejam pacientes para com todos. Veja, amados, que Paulo está incluindo basicamente qualquer um que se congrega naquela comunidade, naquela igreja. Paulo não está excluindo ninguém. Ele diz, olha, sejam pacientes com todos. É até fácil nós sermos pacientes com aquelas pessoas ordeiras, tranquilas, calmas. Mas aquelas pessoas trabalhosas, rebeldes, difíceis. Como é difícil! Como é difícil! Pessoas que às vezes estão lutando para ser fiéis. Pessoas que estão com dúvidas, fracas, desanimadas. Talvez até mesmo pensando em ir embora. Talvez se perguntando se vale a pena continuar. E aí Paulo diz, sejam pacientes, longânimes. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é paciente. Então, quando eu estou impaciente, eu estou na verdade mostrando uma deficiência do amor. Porque a paciência é uma expressão de amor, do amor de Deus. Eu sei que em minha própria vida, eu preciso de paciência. Meu Deus, como eu preciso. Muita paciência com os outros, principalmente com os da minha casa, glória a Deus. Amados, quando se trata de nossas vidas, logo reclamamos que temos pessoas ao nosso redor que são difíceis, que roubam a nossa paciência. Mas lembre-se, você também é uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa difícil, meu Deus, só mesmo a Osana, a Rebeca e a Débora para me aturarem. Portanto, todos nós deveríamos ter cursos intensivos, todos os dias, para sermos pacientes com pessoas que são como nós. É isso que Paulo está dizendo. Em uma comunidade saturada com a paz de Cristo, vai haver essa tolerância maravilhosa, essa paciência, essa longanimidade uns com os outros. Falhas, erros, derrotas vão existir, mas o Senhor nos garantirá a vitória final.
Quinto comportamento: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ou seja, não vamos lidar uns com os outros por meio de represália ou vingança. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que foi que o irmão aprontou comigo. Na mesma hora veio a palavra aqui na minha boca, maior do que a que ele disse comigo. Pisou no meu pé, eu dou um chute no joelho. Glória a Deus, irmão, vá se converter. Isso não é comportamento de crente. Queridos, o nosso procedimento padrão tem que ser de tolerância e perdão. Isso começa em casa, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos. E se prolonga para a igreja, no nosso relacionamento um com o outro. E com o nosso próximo. É por isso que ele diz: tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Obedecer a essa exortação, amado, significa que a nossa comunidade será caracterizada pelo perdão. E perdão real dói. Dói. Você já pensou, queridos, que apesar de todos os teus erros, de todas as tuas falhas, Deus nunca se vingou de você? Deus teria todos os motivos para nos condenar. Deus teria todos os motivos para nos lançar no inferno. Mas sabe por que Ele não fez? Porque o amor de Cristo nos envolveu. Porque nós fomos alcançados pelo seu perdão. Ele nunca retribui mal com mal. Nós é que o fazemos. Mas como filhos de Deus, precisamos aprender esse grande princípio para as nossas vidas. Há um sexto comportamento que marca a comunhão da igreja. Diz: sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. É um relacionamento perto um do outro. Eu sei que nesses dias de pandemia, o distanciamento se faz necessário. Mas quem disse que para fazer o bem eu tenho que estar do lado do outro? Quantas vezes nós podemos fazer o bem estando tão distantes? É uma ajuda que você dá, é uma mensagem que você encaminha, é uma palavra de conforto numa ligação telefônica para um parente que há muito você não vê. Queridos, isso flui de uma igreja quando a verdadeira comunhão cristã está acontecendo, quando realmente se torna um antigozo do céu na terra. Não pode ser contido. Sai pelas portas da igreja, não fica restrito a apenas esse ambiente, não se restringe apenas ao relacionamento entre os irmãos, vai lá para fora, alcança vidas para o reino de Deus. Começamos a fazer o bem a todas as pessoas, todas, não apenas aquelas com as quais nós identificamos, não apenas aquelas que fazem parte da nossa panelinha, todas as pessoas. E nós fazemos isso por causa de todo o bem que Deus nos fez em Jesus. Não é mérito meu, não é por causa de um bom coração que eu tenha, mas é porque Cristo me amou primeiro, e Ele nos enche do seu amor. Isso é o que Paulo diz que acontece na comunidade de paz. Até aqui, Paulo falou de dois aspectos da comunidade de paz: liderança e comunhão. Mas nos versículos 16 a 22, Paulo vai tratar da adoração. Todos nós vamos nos reunir, queridos, para adorar o Rei dos Reis. Se nós já nos sentimos alegres, maravilhados no momento de louvor, de adoração com os irmãos aqui, imagine só quando estivermos na presença do Senhor. Tantos como a areia da praia, todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro, juntos de todos os tempos, de todos os lugares, reunidos na presença do Senhor, adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa será. E é isso que nós aguardamos. Mas a palavra de Deus, queridos, diz que enquanto igreja, enquanto comunidade de paz, uma das nossas características é a adoração. E aqui, Paulo vai mostrar como é essa adoração. Quais são as características dessa adoração? Ele diz aqui a primeira característica, no versículo 16: alegrem-se sempre. Paulo não está falando de uma espécie de alegria plástica. Eu acho que vocês já viram aquelas jovens do nado sincronizado. Eu gosto muito de assistir, porque elas fazem umas piruetas dentro da piscina.
Mas duas coisas que parecem inalteradas. Primeiro, o cabelo, sempre muito bem penteado, preso. Meu Deus, como dá vontade de ter um cabelo bonito daquele. Jesus na glória. Pastor Zezinho não vai mais me fazer. Ele sabe. Pois bem, mas além do cabelo, aquelas jovens têm um sorriso o tempo todo. Elas mergulham, elas sobem e aquele sorriso no rosto. É um sorriso plástico. Elas não estão fazendo aquilo simplesmente por estarem alegres. O esforço é grande, a dor tamanha. Elas estão sendo avaliadas. Mas, queridos, nós, como crentes, precisamos entender que a nossa alegria não pode ser uma alegria fingida. O que Paulo está falando aqui é que quando nós recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos que não importa quais sejam as nossas circunstâncias, Deus está conosco. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nunca vai nos deixar, nunca nos abandonará. Não importa quão ruins que as coisas estejam, não importa quão terríveis sejam as suas lutas, você pode ter alegria, porque Jesus acabou de nos dizer que Ele está voltando e viveremos com Ele eternamente. Paulo está dizendo, olha, vocês alegrem-se, porque Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é motivo de alegria. Estamos passando aqui alguns dias, enquanto aqui estivermos, a alegria do Senhor precisa estar em nós, porque a esperança viva da glória de Deus está sobre a sua igreja. Mais uma segunda característica ele apresenta, verso 17, orem continuamente. Queridos, a oração é uma das maneiras de acessar a adoração. Essa é a atitude que Paulo deseja que nós tenhamos. Nós precisamos entender que a oração, ela não tem um dia específico da semana, um determinado horário. A oração não pode ser uma exceção na nossa vida. A oração precisa ser uma regra. Precisamos orar continuamente. É bem verdade que tudo milita contra a oração em nossa cultura pós-moderna. Nós somos desde cedo levados a acreditar e buscar uma independência. Independência dos pais, independência financeira, independência do cônjuge e até mesmo independência de Deus. Tudo ao nosso redor nos diz, não seja dependente. Mas o que o Espírito Santo está dizendo aqui é, a atitude de um cristão deve ser de humilde dependência de Deus. E na oração nós nos humilhamos, na oração nós nos quebrantamos, na oração nós reconhecemos que somos pó. E dependemos tão somente das misericórdias do Todo-Poderoso. Terceira característica dessa igreja adoradora, gratidão. Versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, amados, que em todas as circunstâncias da vida, devemos ser gratos. Não por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Embora a nossa gratidão possa ser motivada, de vez em quando, pela facilidade com que nós estamos vivendo. Porque ser grato, quando tudo está bem, é fácil. Quando nós estamos com um bom emprego, quando nós estamos com saúde, quando a nossa família está em harmonia, tudo isso é tranquilo, é motivo de ser grato. Mas, amados, a gratidão, ela deve ser derivada de outra fonte, e não da circunstância favorável ou positiva que estejamos passando. Nós precisamos ser gratos a Deus, quer que as circunstâncias sejam boas ou más, agradáveis ou não, devemos dar graças. Paulo está dizendo que embora você viva em um mundo caído no pecado, no qual muitas coisas pelas quais não se deve agradecer, isso não deve ofuscar a experiência com Deus. Talvez você diga, pastor, nós estamos vivendo dias de pandemia, são mais de 130 mil mortos no Brasil. Hoje foi noticiado que os Estados Unidos alcançaram a cifra de mais de 200 mil mortos. Será que dá para agradecer, mesmo diante desse quadro tão terrível, de famílias que estão desempregadas, pais de família que perderam o emprego, diante da violência doméstica que aumentou pelo convívio familiar? Queridos,
Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sofrendo as mazelas do pecado, as consequências dos erros. Quarta característica, versículos 19 a 21. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Não deixe sua adoração se tornar tão mecânica e seca que o espírito não tenha oportunidade de se mover, de agir, de operar. O Senhor é Deus e opera da forma que Ele deseja. Entretanto, precisamos estar atentos, pois Satanás, o enganador, tem se apresentado com mentiras, dizendo serem profecias, e assim ludibriando a muitos. Os incautos, os apressados, os que vivem à caça de uma profecia, de um monte, de um jardim, esquecem, primeiro, que a palavra de Deus é a verdadeira palavra profética para nossas vidas. Segundo, quando forem proferidas profecias, elas devem ser postas à prova e retido o que é bom. O resto é apenas fogo de palha, não é fogo do Espírito. Precisamos, amados, zelar pela ação, pelo agir do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor, sabendo que o nosso Deus não mudou. Ele continua derramando dos seus dons espirituais no meio da sua igreja. Quinta característica, versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal. E aqui cabe uma observação essencial. Ao ficarmos com o que é bom, ao nos afastarmos de toda forma de mal, nós não estamos fazendo isso para nos justificar diante de Deus. Não é para que Ele nos ame mais, ou nos aceite. Não é para que nós possamos ser salvos. Mas nós ficamos com o que é bom, e nos afastamos de toda forma de mal, porque é isso que Deus, o Espírito Santo, está operando em nós. É o agir do Espírito Santo de nós que nos faz afastar do mal e nos aproximar do bem. E isso é a nossa santificação. Esse é o resultado da obra salvadora em nós e por nós, para que sejamos santos, verdadeiros adoradores, para que amemos as coisas que Jesus ama e não as coisas que o mundo ama. Para que odiemos as coisas que Jesus odeia, o pecado. Para que acreditemos nas coisas que Jesus ensina e rejeitemos as coisas que o Senhor rejeita. Ficar com o que é bom e afastar-se de toda forma de mal. Esse é o objetivo da obra do Espírito Santo no meio da igreja. Por isso, não fique enamorado pelo pecado. Não faça planos para abraçar a iniquidade. Não deseje lançar-se diante daquilo que desagrada ao Senhor, mas que você possa viver para a honra, glória e louvor do Senhor. Essa é a comunidade de paz. Essa é a igreja que tem uma liderança bíblica forte, temente ao Senhor. Essa é a igreja cujos crentes vivem em comunhão entre si e com o próximo. Esta é a igreja do Senhor, de homens e mulheres que são verdadeiros adoradores. Mas a palavra de Deus também apresenta, nos versos 23 a 28, o Deus da paz. A ênfase desses versículos finais é exatamente no Deus da paz. Veja aí no versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o propósito de Paulo nesta oração, esse versículo 23 é uma oração de Paulo. Ele está impetrando uma bênção. Ele está pronunciando sobre a vida dos Tessalonicenses e sobre a sua e a minha vida. E ele o faz para nos encorajar na vida cristã. Ele está nos chamando à santidade. Ele dá continuidade ao final
do que ele tratou na primeira parte da igreja. Ele nos chama a essa santidade. Para que isto aconteça, nós precisamos estar focados, firmados na palavra de Deus. Se nós não tivermos a nossa vida centrada na palavra de Deus, se a nossa fé não for edificada sobre esta palavra, se a nossa fé estiver firmada sobre as tradições, se a nossa fé estiver firmada sobre o ensinamento de líderes, de homens, nós vamos vacilar. Mas quando a nossa fé está firmada na rocha, na palavra de Deus, nós nos mantemos firmes. Paulo quer que sejamos centrados em Deus, em tudo o que fazemos. Nós não podemos excluir Deus de algumas áreas da nossa vida. Nós não podemos dizer: Deus, isso aqui é privativo meu, tu não podes agir sobre isso. Não! Deus precisa agir em tudo que é nosso, porque tudo é dele. Paulo termina esta carta onde a começou, com Deus. Para Paulo, tudo estava centrado em Deus. É isso que ele quer dizer com todo o espírito, alma e corpo. Paulo aqui não está ensinando acerca da tricotomia. Ele não está rivalizando com aqueles que são dicotômicos, que pensam que alma e espírito é a mesma coisa. Ele não está aqui querendo trazer um ensino que o homem é composto de 3 partes, não. O que ele está dizendo é que todo o nosso ser precisa estar focado, centrado, dependente, vivendo diariamente diante da face de Deus, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo retoma o que ele falou ao final do capítulo 4 e no início do capítulo 5, que a expectativa da igreja é o retorno do noivo, é a volta daquele que vem buscar a noiva, a sua igreja, a comunidade de paz. Todos nós teremos que ser irrepreensíveis, como Paulo fala aqui nesse versículo, porque naquele grande dia, sobre o qual Paulo falara anteriormente, ele sabe que a igreja precisa estar preparada, adornada, santificada. E como é que nós podemos nos tornar irrepreensíveis? Paulo não diz: boa sorte, divirta-se tentando. Não. Ele diz: Deus vai fazer isso. Pode ser doloroso, vai ser doloroso, pode levar algum tempo. Não acontece da noite para o dia, é um processo de transformação, de mudança. Exigirá tudo de você. Cristão, ser cristão, queridos, é um compromisso não apenas de 50%, é 100% Jesus. Não há como deixar nada de fora. Ele toma conta de tudo, espírito, alma e corpo. E isso acontece pela fé, e somente pela fé em Jesus. A salvação é obra de Deus, do início ao fim. É Deus agindo, é Deus nos chamando, é Deus nos escolhendo, é Deus nos amando, é Deus nos salvando. E um dia, Deus nos glorificando, quando nós receberemos o novo corpo. É nesse momento que Paulo faz uma declaração tremenda, versículo 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Não é promessa de político, ele cumprirá. É Deus que nos chama, não há dúvidas. Deus vai trazer seu povo para si mesmo, bilhões, miríades e miríades, como João diz, como a areia da praia. Todos estarão em adoração para o todo, sempre em santidade, irrepreensíveis, e tudo será obra do Senhor. Ninguém no céu poderá dizer: fiz do meu jeito, cheguei aqui pelos meus méritos. Nem entra, não sobe. Tudo é glória de Deus. Ele certamente fará tudo isso, porque Ele é fiel. E então Paulo termina a carta. Ele nos fala sobre oração no versículo 25. Irmãos, orem por nós. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Pastor, vai sair de férias. E aí chega para a igreja, diz: irmãos, orem por nós.
Que pedido maravilhoso que Paulo fez àqueles irmãos. Mas no versículo 26, Paulo fala de comunhão. Ele diz: saúdem todos os irmãos com beijo santo. Talvez essa não seja uma prática nossa nos nossos dias, mas saúdem todos com um abraço fraternal, com a paz do Senhor. E no versículo 27, algo maravilhoso está registrado. Paulo está consciente do fato de que está escrevendo a palavra de Deus. Não é apenas um escrito, não é apenas um recado que ele está enviando aos Tessalonicenses, é a palavra do Senhor. Ele diz assim: responsabilizo-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Aquela carta vai ser replicada, vai ser multiplicada. As pessoas vão copiá-la e vão entregar em outras igrejas, para que todos os irmãos sejam abençoados. Fiquem na expectativa da volta do noivo. Ele não está dizendo isso apenas para que receba os aplausos, os holofotes. Ele não quer aparecer, não. Ele quer que, na verdade, seja a palavra de Deus que apareça. Seja a palavra de Deus. E então ele termina como começou: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Do início ao fim, é graça. É isso que ele está dizendo. Ele começa com graça em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. E ele fecha aqui, no último versículo, com graça. A vida de Paulo, as nossas vidas, são vividas, marcadas pela graça de Deus. Desde o chamado de Deus, desde a eleição de Deus, desde a ação do Senhor, tudo depende de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que isso significa para nós nesta noite, ao terminarmos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses? Significa, queridos, que a única maneira de obtermos o céu na terra, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, é saber que o Senhor da igreja, que está no céu, Ele habita conosco na terra, através do seu Espírito Santo. A única maneira de nós nos tornarmos uma comunidade de paz, que glorifica a Deus com liderança, com comunhão, com adoração, é se tivermos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como nós viveremos nos últimos dias? Eu penso que a nossa será a última geração, antes da volta de Jesus. Talvez você diga assim: pastor, mas muitos pensaram e hoje descansam no Senhor. Eu quero alentar essa expectativa, essa esperança no meu coração. Mas eu tenho uma certeza, que se porventura eu não estiver mais vivo, já estiver descansando no Senhor, eu tenho uma certeza, que quando tocar a trombeta, o meu Deus me chamará, e eu receberei um novo corpo, e subirei com os santos que aqui estiverem, ao encontro do noivo. Essa é a certeza que eu tenho. Isso ninguém vai roubar, isso ninguém vai tirar de mim. Por isso, queridos, deixe-me dar 2 palavras para resumir tudo que nós devemos viver nesses últimos dias. Primeiro, lembre-se, isso que Paulo está nos dizendo para fazer aqui é o padrão bíblico, não é o ensinamento de qualquer pessoa, é a palavra de Deus. Quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, encontra como no Salmo 75, cantaremos tuas maravilhas, nós nos lembraremos de sua grande salvação por nós. Infelizmente, muitos dos nossos dias sofrem de amnésia espiritual, não se lembram dele, não se lembram de suas promessas, esquecem-se das suas misericórdias para com as suas vidas. E isso tem produzido, querido, um tipo de névoa cinzenta que marca muitas vidas, trazendo tristeza, trazendo falta de oração, trazendo desânimo. É por isso, queridos, que nós não podemos esquecer, precisamos nos lembrar quem Ele é. Precisamos lembrar que mesmo que tudo ao nosso redor diga, esqueça, Ele não vem, Ele não se lembra. Porém, se nós, enquanto comunidade de paz, queremos viver de maneira que Deus nos chamou para viver, enquanto esperamos Jesus voltar para a sua igreja, devemos nos lembrar que Ele vive, que Ele
voltará e que Ele reina sobre a sua igreja. A segunda coisa que nós devemos fazer é agir. Nós não fomos chamados para sermos uma comunidade isolada, guetificada, reclusa. Nós fomos chamados para ser bênção para outras vidas. Este é o padrão bíblico. Quando nos lembramos disso, nós vemos a vida de Paulo e vemos que deu certo. Essa é a vida que nós devemos viver nos últimos dias, compartilhando a palavra de Deus, com o nosso testemunho. Ah, pastor, eu não tenho sido lá, essas coisas todas. Pois se converta. Hoje é noite de salvação. Ah, pastor, eu estou meio afastado, pois se reconcilie. Hoje é noite de libertação. Mas não permaneça ocioso, agente secreto nesse mundo. Você e eu fomos chamados para sermos atalaias do Deus vivo. Precisamos testemunhar a palavra de Deus. Talvez alguns nessa noite possam estar passando por provações, sofrimentos, dificuldades, e isso os tem levado a esquecer o que realmente são. Alguns irmãos lá de Tessalônica talvez estivessem passando momentos de dificuldade, havia perseguição. Alguns tiveram os seus bens expoliados pelo Estado, tomaram tudo deles. Alguns talvez estivessem enfrentando doença, mas eles estavam aguardando a volta do Senhor. Eu reconheço, queridos, que as muitas lutas poderão embotar a nossa mente, encobrir os nossos olhos e até mesmo nos fazer esquecer quem somos em Cristo. Mas o Senhor Jesus é um marido fiel. Quando a sua noiva se esquece dele, Ele não poupa despesa para ajudá-la a lembrar de suas promessas. E para nos ajudar a lembrar, para nos trazer de volta para Ele, de volta ao nosso verdadeiro lar. Ele faz tudo. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Ele não mede esforços para nos trazer ao seu redil. Assim eu quero convidá-lo a experimentar isso juntos. Aqui como crentes, unidos com Cristo neste lugar, nesta igreja, nessa comunidade de paz, que tem uma liderança que procura servir ao Senhor e à sua igreja. Nesta comunidade de paz, que busca ter comunhão uns com os outros, nessa comunidade de paz de verdadeiros adoradores de Deus. Se porventura nessa sua caminhada você se deixou abater, desanimar e enfraquecer, saiba que o Espírito Santo do Senhor, Ele não mudou, Ele continua renovando, restaurando, Ele continua trazendo vigor espiritual. E se essa for a sua situação, queridos, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Aí onde você está, feche os seus olhos. Eu quero orar por você que está nos acompanhando através dessa live. Que o Senhor possa também estar abençoando sua vida, trazendo conforto, trazendo renovo, trazendo vigor espiritual ao seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus, queremos te louvar e te agradecer, ó Pai querido, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem operado ao longo de todos esses anos, em todos os lugares do mundo, aonde a tua igreja tem estado reunida, aonde a comunidade de paz tem se levantado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem trazido líderes que possam comandar, dirigir, conduzir o teu rebanho. O Senhor tem trazido comunhão à tua igreja, comunhão que faz diferença, comunhão, Senhor, que traz amor ao próximo. Esta igreja tem sido abençoado com homens e mulheres que são verdadeiros adoradores. Por isso, ó Deus, Tu que és o Deus da paz, Tu que enche-nos com a Tua paz, vem reinar em nossos corações, vem restaurar vidas, vem trazer Teu renovo, vem trazer, Senhor Deus, o Teu vigor espiritual, em nome de Jesus. Que aqueles que estão cansados, aqueles que estão ociosos, aqueles que estão abatidos, sejam renovados em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja agindo em vidas, quer seja aqui na igreja, quer seja nos lares, aonde esse vídeo esteja chegando. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus é que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, amados, em nome de Jesus.